Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Olha, as tias estão morrendo de saudade, mas em breve todos nós vamos estar juntos, tá? Espero que estejam se cuidando, tá? Obedecendo o papai e a mamãe, estudando, tá bom? Em breve tudo isso vai acabar e a gente vai poder estar junto e se abraçar de novo e ter muitas brincadeiras, tá bom? Hoje, né, a tia vai contar uma história pra vocês, tá certo? Muito especial. Esse mês de julho, nós vamos estar aprendendo sobre vários profetas, né? Profetas, eles eram os homens de Deus usados, né, antigamente para falar, né, os ensinamentos do Senhor para o povo de Israel. E hoje a gente vai aprender sobre um profeta muito inteligente. Ele era o profeta da sabedoria. E esse profeta, ele ajudou um rei muito especial e um rei muito conhecido, que eu acredito que todos vocês já estudaram e todos vocês conhecem, tá? Então, vamos aprender, prestar atenção na aulinha de hoje, tá? Porque as tias depois vão querer saber se vocês estão tudo aprendendo realmente, tá bom? Então, vamos lá. Então, hoje a tia vai convidar vocês agora a fazer uma oração, pedindo a Deus que Deus derrame sabedoria para vocês, para que vocês venham obedecer a Ele, fazer o que agrada ao Senhor. Amém? Então vamos lá, tá? Senhor amado Deus e eterno Pai, pedimos ao Deus que nesse momento o Senhor possa nos dar sabedoria. Senhor, assim como o Senhor usou o profeta Natan, que ele era um profeta cheio de sabedoria, que o Senhor venha derramar essa sabedoria também em nós, que possamos fazer coisas que venham te agradar, que nós não venhamos deixar o pecado, a desobediência falar mais alto, mas que a tua voz venha falar mais alto em nossos corações e que a gente venha escolher a ti sempre. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por essa oportunidade de estarmos vivos, de estarmos bem. Visita todas as crianças, meu Deus, que estão nos hospitais, que estão nas casas, os nossos amiguinhos, Senhor. Pai, que o Senhor venha nos guardar, nos abençoar e nos livrar de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Hoje, né, nós vamos aprender sobre um profeta chamado Natan. Esse profeta aqui, ó, Natan, ele era um profeta muito inteligente. Ele tinha muita sabedoria dada por Deus. E ele ajudou um rei muito conhecido, como a tia já disse, que era o rei Davi. Ele ajudou a Davi, deu sabedoria, muitas sabedorias a Davi, muitos conselhos. E um dos conselhos que o profeta Natan, ele deu para o rei Davi, foi com relação ao templo de Salomão. Antigamente, né, Davi chegou para o profeta Natan, que eles eram muito amigos, eles tinham, né, um relacionamento muito próximo, eles eram muito amigos, e o rei Davi considerava muito o profeta Natan. Então, um dia eles estavam conversando e ele falou: sabe o que não tem ainda aqui no meu reino? Um templo para Deus. E aí, o profeta Natan pegou e disse: realmente nós não temos um templo feito para Deus. E aí, o rei Davi queria construir esse templo, mas o profeta Natan, ele foi consultar a Deus, né, primeiro, e Deus deu uma resposta para ele, dizendo que ainda não era o tempo de construir o templo, que quem ia construir aquele templo não era ele, mas um dos filhos do rei Davi. Então ele deu esse conselho, né? Ele aconselhava o rei a ele seguir os caminhos que agradavam a Deus. Só que, crianças, teve uma determinada época e um determinado tempo na vida do nosso rei Davi, né, que ele acabou desobedecendo a Deus. E a gente sabe que a desobediência não combina com a vontade de Deus, não é verdade?
E aí o que foi que aconteceu? O profeta Natan ficou responsável para dizer para Davi o que é que ele tinha feito de errado. Davi cometeu um pecado muito grande e esse pecado ele teve uma consequência muito pior ainda na família de Davi. Então, isso serviu também de um conselho muito grande hoje em dia, para que a gente venha tomar cuidado com os pecados que a gente comete, certo? Porque eles podem ter consequências muito tristes, muito desastrosas, não só para nós, mas para as nossas famílias também, como aconteceu com o rei Davi. O rei Davi, ele fez um pecado que acabou gerando morte dos filhos, das filhas, né? Inimizade. Os filhos dele queriam roubar o reinado dele. Então, tudo isso por consequência de um pecado. Mas o profeta Natan advertiu a Davi, dizendo que ele deveria se humilhar diante de Deus, pedir perdão a Deus pelo pecado que ele cometeu. E assim o rei Davi fez. O rei Davi, ele chegou até Deus, ele tirou as vestes, rasgou as vestes de rei, pegou um pano de saco, que era uma roupa antigamente que significava humilhação, ou seja, ele foi até Deus orar e pedir perdão a Deus, e ele colocou cinzas na cabeça dele, em prova também dessa humilhação. Para quê? Para que o Senhor viesse perdoar o pecado que Davi havia cometido e viesse ter misericórdia dele. Então, o profeta Natan, ele deu esse conselho para Davi, para que ele viesse fazer isso. E assim, Davi fez. Davi foi até Deus, se humilhou, pediu perdão, certo? E aí, o Senhor ouviu a oração de Davi, perdoou o ato que ele tinha cometido, que ele tinha mandado matar um soldado, certo? E tinha tomado a esposa desse soldado para ele. E isso não era a vontade do Senhor, porque Davi já havia tendo, né, a família dele. Então ele não precisava tomar uma outra família para ele. Ele não precisava ter uma outra esposa, sendo que ele já havia tendo uma esposa para ele, que o Senhor já tinha dado. Então, por conta dessa desobediência, desse pecado, ele teve consequências, como a tia falou, né? Filhos de Davi vieram a vir contra ele. Filha dele, né, infelizmente veio a morrer. Então, a família, ela teve umas consequências da desobediência. Então, hoje, a gente pode, né, achar que o nosso pecado, a nossa desobediência, não pode trazer consequências. Porém, lá na frente é que a gente vai ver as consequências dessa desobediência. Então, o nosso profeta de hoje nos ensinou que a gente tem que ser o quê? Obedientes, ouvir a voz de Deus, estar atentos ao que o Senhor, né, nos fala. E como é que a gente vai ter isso, tia Anne? Nós temos isso orando a Deus, buscando ao Senhor, pedindo sabedoria, como o profeta Natan, ele tinha. O profeta Natan, ele pedia muita sabedoria a Deus, porque como ele aconselhava o rei, ele precisava ter essa sabedoria, ele precisava ter esse entendimento, porque se ele desse algum conselho errado, isso acarretaria alguma coisa muito séria no reinado de Davi. Então, nós hoje temos que ter essa responsabilidade, aprender igual como o profeta Natan. Quando formos orar, pedirmos a Deus sabedoria, sabedoria na escola, sabedoria em casa, sabedoria para a gente, quando for em algum lugar, né, a gente não fazer algo que desagrade a Deus, a obedecer o nosso papai e a nossa mamãe, certo? Sermos crianças que dão testemunho ao Senhor em todos os lugares que formos, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da história de hoje, tá?
Ah, outra coisa. A história de hoje, ela tá lá no livro de 2 Samuel, capítulo 12. É só você ler o capítulo 12 todo ou pedir pro seu papai ou pra sua mamãe ler pra você, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. O Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move